Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre fé. Aliás, no nosso último encontro, nós ministramos sobre fé. Há 15 dias atrás, quem é que estava aqui comigo há 15 dias atrás? Onde nós ministramos sobre uma fé seletiva. E o que significa uma fé seletiva naquela ocasião? Uma fé seletiva é aquela fé, é aquela confissão de fé que eu vivo, que eu professo, mas que não está necessariamente de acordo com os padrões de Deus. Na verdade é uma fé que está muito mais manifesta, com base naquilo que eu quero, com base naquilo que eu sinto, com base nos meus desejos. Mas hoje eu queria ministrar um pouco mais a respeito de fé, trabalhar um pouco mais a respeito desse ponto. Talvez vai parecer para muitos de nós nessa noite um tanto quanto indigesto, mas por mais que possa parecer indigesto para muitos de nós aqui nessa noite, eu acredito que se nós sairmos daqui com essa palavra, pode sim haver um ponto de virada na nossa vida. Você está aí? Fala assim comigo nessa noite: uma fé sem fingimento. Desse jeito está muito fingido. Vamos de novo? 1, 2, 3. Uma fé sem fingimento. Irmãos, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, ele vai fazer um elogio a esse jovem pastor, e ele diz assim: ei Timóteo, eu ainda me lembro da tua fé, uma fé sem fingimento. A verdade, irmão, é que se existe uma fé sem fingimento, é porque também existe uma fé com fingimento. Se existe uma fé sem fingimento, é porque também existe uma fé com fingimento, uma fé enganosa, uma fé impostora, uma fé falsa, uma fé mentirosa, uma fé enganadora, uma fé dissimulada. Comecei a pregar, você está comigo? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que creem em Deus precisam entender que Ele é galardoador e recompensador daqueles que o procuram, daqueles que o buscam. Efésios capítulo 2 vai dizer que a graça se dá mediante a fé. Deixa eu dizer algo para você no nome de Jesus. O nosso modelo de fé, o nosso padrão de fé pode trazer implicações para o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso modelo de fé, o nosso padrão de fé pode trazer implicações até mesmo na nossa salvação. Leia-se: vida eterna, morte eterna. Irmão, no nome de Jesus, você e eu precisamos entender, seja quais forem as circunstâncias, seja quais forem as pessoas, seja quais forem os lugares, seja quais forem os tempos, você e eu precisamos ter uma fé coerente, você e eu precisamos ter uma fé firme, nós precisamos caminhar de acordo com a fé que nós professamos. Eu particularmente acho muito nobre, acho muito honesta a atitude dos discípulos. Em um determinado momento os discípulos eles olham para Jesus e eles dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta a minha fé, porque para esse novo tempo, para essa nova jornada que o Senhor está apresentando, a fé que eu tenho hoje não vai dar conta. Senhor, para essa nova palavra, para essa promessa, para essa nova realidade, a fé que eu tenho hoje não é fé suficiente para me manter nessa jornada. Irmão, no nome de Jesus, você e eu, nós precisamos entender que a fé que nós tínhamos ontem, ela não será suficiente no dia de hoje, e a fé de hoje talvez não seja suficiente no dia de amanhã. É por isso que nós precisamos ter uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé real, e não uma fé fingida.
Interessante porque essa conversa dos discípulos com Jesus, em que os discípulos pedem para que Jesus aumente a sua fé, era sobre perdão. Jesus começa a falar para os discípulos: ei, se alguém que pecou vier até você e se arrepender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, perdoa-lhes. A resposta dos discípulos a Jesus foi: por favor, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a nossa fé. Irmãos, para o lugar em que Deus quer te levar, para o nível que Deus quer nos colocar, nós vamos precisar de uma fé maior. Nós vamos precisar de uma fé mais sólida. Nós vamos precisar viver um outro nível de fé. Nós vamos precisar viver um outro padrão de fé. Ei, enquanto as águas estavam nos teus artelhos, a fé que você tinha era suficiente. Enquanto as águas estavam nos teus joelhos, a fé que você tinha era suficiente. Enquanto as águas estavam nos teus lombos, a fé que você tinha era suficiente. Mas agora, para você atravessar a nado, você vai precisar de uma fé maior, uma fé mais alta, uma fé mais profunda, uma fé mais verdadeira. Para você chegar do outro lado, a fé de hoje não vai dar conta. O sarrafo aumentou. O sarrafo aumentou. Você lembra da história de Davi e Golias? Olha para mim. Em alguns momentos, a funda e as 5 pedras vão ser suficientes. Em outros momentos vai ser necessário a espada. Porque a funda e as pedras foram suficientes para derrubar o gigante, paralisar o gigante. Mas para matar o gigante era necessário um outro instrumento, um instrumento ainda mais forte. Pastor, não estou entendendo nada até agora. O que eu quero te dizer é que a fé que você tem hoje para vencer o gigante de amanhã não vai ser suficiente. Você vai ter que aumentar a fé. Aquilo que você está almejando, aquilo que você está planejando, aquele gigante, ele é muito maior do que o gigante de hoje. Então, para vencer aquele gigante, a fé que venceu o gigante de hoje não vai dar conta. Vai ser necessário usar a espada, porque a funda não vai ser suficiente. Igreja de Jesus, aumente a fé, aumente a fé, aumente a fé. Oh! A fé que você tinha era suficiente para te manter no barco, mas a estação de ficar no barco passou. Chegou o momento de descer do barco. Chegou o momento de caminhar sobre as águas. E para caminhar sobre as águas, a fé que te levou para o barco não é suficiente. Vai ser necessário uma fé maior. Vai ser necessário uma fé mais forte. Vai ser necessário uma fé mais profunda. Nós não somos o povo de Deus não é o povo que fica dentro do barco. O povo de Deus é o povo que caminha sobre as águas. O povo de Deus é o povo que vê o mar se abrir. O povo de Deus é o povo que declara e o mar cessa. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. O tempo de orar para que uma dor de cabeça, para ser curado de uma dor de cabeça, passou. Chegou o tempo de orar para que tumores sejam expelidos. Chegou o tempo de orar para que paralíticos comecem a andar. Chegou o tempo de orar para que cegos voltem a enxergar. Chegou o tempo de orar para que cativos sejam livres. Chegou o tempo de orar para que uma igreja se arrependa, um povo se arrependa. A fé que você tinha foi suficiente para te manter de pé até o dia de ontem. Hoje, a fé tem que ser maior. Aumenta a fé. Desenvolve a fé. Irmão, a palavra fala que os sinais seguiriam aqueles que creem. A palavra é muito categórica ao dizer que nós
em Cristo Jesus, declararíamos, e cativos seriam libertos. Isso é uma promessa que está impressa no nosso DNA. E nós expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, nós pegaríamos em serpentes, beberiam algo mortífero e nada nos causaria mal. Ei, nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, que nós iremos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Acontece que para essa realidade, para esses sinais, para essas maravilhas nos seguirem, uma fé fingida não será suficiente. Uma fé real, uma fé verdadeira. Irmão, sabe por que o profeta Eliseu pediu para que Elias derramasse sobre ele a sua capa? E a capa representava autoridade, a capa representava unção, porque o profeta Eliseu entendeu que para esse novo tempo, essa nova jornada, seria necessário uma nova capa. Pastor, não estou entendendo nada até agora. Irmão, no nome de Jesus, entenda algo. Para receber esse legado que Deus quer derramar sobre nós, para receber essa nova estação que Deus quer derramar sobre nós, para viver esse novo nível que Deus quer derramar sobre nós, para acessar essa nova atmosfera que Deus quer derramar sobre nós, vai ser necessário uma fé maior. Uma entrega maior. Vai ser necessário mais fome, vai ser necessário mais sede. Deixa eu dizer algo para algumas pessoas que estão hoje aqui. Irmão, por muito tempo você foi alimentado com leite, e obviamente que na estação em que você estava, na faixa etária que você estava, o leite era aquilo que te nutria. Mas chegou o momento de você começar a ser alimentado por uma comida sólida, porque você não está mais na estação de beber leite, você não está mais na estatura de um bebê. Deus quer te transformar a sua estatura, e para você viver a estatura de Cristo Jesus, você vai ter que comer comida sólida, porque a comida líquida era até aquele tempo, mas a partir de agora você vai ter que comer feijão. O caldo tem que engrossar. Ai, pastor, eu gosto tanto dessa igreja, porque essa igreja é a igreja da parede preta. Essa igreja é a igreja do pastor que usa a calça apertada. Irmão, a parede é preta, a calça é apertada, mas a língua é como uma língua de fogo. Ou nós pregamos o evangelho, ou nós vivemos o evangelho, ou tudo isso aqui não vai passar de fingimento, não vai passar de engano. Eu creio que o Senhor está aumentando a fé de muita gente nessa noite, porque só uma fé maior será capaz de fazer com que você viva tudo aquilo que Deus determinou para você. Irmão, Deus não te chamou para ser telespectador, Deus te chamou para ser um agente de milagres, Deus te chamou para ser um agente de transformação. Mas só pode se levantar para ser um agente de milagres, um agente de transformação, quem tem uma revelação fresca da pessoa de Jesus, que tem relacionamento com a pessoa de Jesus, quem tem intimidade com a pessoa de Jesus. É por isso que você vai precisar de uma fé maior. Eu não sei porque eu estou pregando essa mensagem hoje, e está totalmente diferente daquilo que nós ministramos no período da manhã. Talvez seja porque Deus queira falar com uma pessoa nesse lugar. Irmão, uma fé carregada de fingimento te faz viver um evangelho carregado de mentiras. E eu não sei se você sabe disso, o evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho ainda é o poder de Deus. Irmão, você e eu, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Esse é o nosso DNA, essa é a nossa natureza, essa é a nossa essência, essa é a nossa realidade. Irmão, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo a sombra de Pedro curando. Eu vejo Pedro passando, e a palavra vai dizer que enquanto ele passava, as pessoas tocavam na sua sombra e por ela já eram curados.
Eu vejo na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, os lenços do apóstolo Paulo, eles serviam como instrumentos para que milagres operassem. Deixa eu dizer algo para você, para a gente não cair numa heresia aqui nessa noite. Esses textos, eles não são textos prescritivos, eles são textos descritivos. Mas a pergunta que eu faço a você é: por que nós não vivemos essa realidade nos dias de hoje como igreja? Por que os sinais e as maravilhas não nos seguem? Por que essa não é a nossa realidade? Por que essa não é a nossa natureza? Porque o mesmo Deus que operava lá no passado é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. E por que nós não vivemos as mesmas experiências? Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? O que eu quero provocar em você nessa noite é que enquanto você não tiver uma fé real, uma fé genuína, poderosa, a ponto de fazer com que homens sejam curados, homens sejam sarados, homens sejam libertos, tudo isso que nós estamos vivendo aqui não vai passar de uma mera falácia, de um mero engano, porque nós não fomos chamados para ser governados, nós fomos chamados para governar sobre o caos, governar sobre a enfermidade, governar sobre todo o cativeiro. Nós fomos chamados como povo de Deus para caminhar no sobrenatural, no extraordinário, e não no natural. Essa é a tua realidade. Essa é a tua realidade. Nós precisamos matar a fé impostora hoje. Essa fé enganosa. Essa fé que guia os nossos olhos, que guia as nossas mãos, que guia os nossos ouvidos, que guia os nossos passos. Igreja de Jesus, deixa eu dizer algo para você. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário liberou sobre a igreja o poder de fazer com que as trevas retrocedam. Não é você que tem que fugir do diabo, é o diabo que tem que fugir de você. O diabo tem que chegar em um determinado lugar e ele vê um crente e ele diz: aqui eu não posso ficar. E por que não posso ficar? Porque aqui é um homem de Deus, porque aqui é uma mulher de Deus, porque aqui é um homem e uma mulher de Deus que tem uma fé verdadeira. E onde esse homem e essa mulher está, eu não posso com ele, eu não posso ficar. A palavra fala, Mateus capítulo 17, versículo 20: eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Irmão, esse nível de revelação é para quem quer viver uma fé real, uma fé não fingida. A palavra fala, o próprio Cristo vai dizer que nós faríamos obras maiores do que as deles. Para fazer uma obra maior, vai ser necessário uma fé maior. Eu não sei com quem eu estou falando, mas alguém está pegando. Para fazer uma obra maior, vai ser necessário uma fé maior. Fala assim comigo nessa noite: Jesus, Jesus, aumenta a minha fé, para que eu possa fazer obras ainda maiores. Existem obras maiores que estão à nossa disposição, mas para que elas se tornem uma realidade na nossa vida, vai ser necessário uma fé maior. Aumenta a fé. Aumenta a fé. Irmão, milagres não são uma resposta às nossas necessidades. Milagres são uma intervenção de Deus ao tamanho da nossa fé. Eu repito, milagres não são uma resposta às nossas necessidades, mas uma intervenção dos céus, provocadas pela nossa fé. Tudo é possível ao que? Se você crer e não duvidar, assim será. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão e acontecer. Aonde 2 ou 3 estiverem, eu estou ali reunido no meio. Irmão, quando Jesus chega diante do cego de Jericó, obviamente que aquele homem estava cego, e Jesus sabia qual era o estado daquele homem. Mas Jesus, ele chega diante daquele homem e diz: o que é que você quer que eu faça? O que é que você deseja que eu faça? Jesus sabia qual era o estado físico daquele homem. Mas sabe o que é que Jesus queria provocar naquele homem? Fé. Declara. 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 Porque quando você começa a declarar, você começa a chamar à existência novas realidades do céu.
quando você começa a declarar, ei, promessas de Deus começam a se derramar sobre a tua vida. Pastor, a tua pregação é um tanto quanto positiva. Não, irmão, a minha pregação não é um tanto quanto positivista, não. O problema é que a tua pregação, a tua mensagem é muito racional, é muito cética. Mas Deus não te chamou para viver o racional. Deus não te chamou para viver num ambiente ceticista. Não. Deus te chamou para acreditar no sobrenatural. Deus te chamou para acreditar no extraordinário. Deus te chamou para viver aquilo que está acima. Deus te chamou para caminhar no Espírito. No Espírito. E tem coisas que só podem ser discernidas pelo Espírito, porque o homem natural não consegue compreender. O homem natural não consegue entender. A fé não é um convite para entrarmos em um ambiente de passividade. A fé é movimento. A fé é ação. A fé se move, a fé aumenta, a fé cresce, a fé se desenvolve. Irmão, a palavra fala que tudo aquilo que nós ligarmos na terra está ligado nos céus. Olha o poder que a igreja tem. Olha o que Deus derramou sobre nós. Aquilo que nós desligarmos na terra está desligado nos céus. Sabe o que é que o Senhor nos pede? Para ligarmos esses dois reinos, colidirmos esses dois reinos. Nós como igreja temos a responsabilidade de ligar e desligar. Quando Jesus ele vai fazer a oração do Pai Nosso e ensinar os discípulos a orar, ele diz: quando vocês forem orar, declarem: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, no céu há corrupção. Está na hora de nós começarmos a orar e dizer: no meu país, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Está na hora de nós começarmos a orar. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Deixa eu dizer uma coisa: no céu há enfermidade. Está na hora de nós começarmos a orar. Quando nós encontrarmos com o enfermo, assim na terra como no céu. No céu há prisioneiros cativos. Quando nos encontrarmos com alguém que está preso, está na hora de começarmos a orar: seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Na minha casa, assim na terra como no céu. Na minha família, assim na terra como no céu. Na minha igreja, assim na terra como no céu. Junto aos meus filhos, assim na terra como no céu. Ei, não a pequena, não se intimida, vai para cima, começa a declarar, começa a manifestar o reino de Deus, começa a proclamar as boas aventuranças, começa a proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a luz, começa a declarar, começa a proclamar, começa a trazer à existência essa realidade. Essa realidade foi derramada sobre a igreja, sobre nós, sobre você. Tem muita gente, irmão, vivendo de migalhas. Quando o convite é senta à mesa e vem desfrutar de um banquete que eu já preparei para você. Tem muito crente intimidado, tem muito crente apequenado. Ei, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que habita em você, que flui através de você. Você carrega esse legado. Pastor, por que você está pregando essa palavra? Porque nós lemos os textos, mas nós não desfrutamos daquilo que os textos ministram, daquilo que os textos traduzem. Olha para mim, irmão, nós nos enchemos de conteúdo, nós nos enchemos de informação, mas porque nós não estamos nos enchendo de fé. Eu quero viver cada linha, cada promessa, cada palavra que foi liberada nessa palavra para mim. Eu quero viver cada uma dessas realidades. Está na hora de começarmos a, como igreja, a ver mortos ressuscitar. Você está ficando maluco? Não estou ficando maluco não, porque a palavra relata a história de um homem chamado Lázaro, que já estava até fedendo. Se Lázaro acordou, por que as pessoas hoje também não podem se levantar?
viver cada uma dessas palavras. E você deveria também querer viver cada uma dessas promessas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, irmão. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. A palavra diz que toda manhã, eu já estou quase terminando, porque você já está endemoniado, que eu já estou percebendo. Que toda manhã os sacerdotes, eles colocavam a lenha sobre o altar, e Deus vinha e enviava o fogo. No dia seguinte, os sacerdotes tinham que colocar uma nova lenha, porque aquela lenha, a lenha anterior, tinha virado cinzas. Ela não servia mais. Pastor, aonde você quer chegar com isso? Para Deus derramar fogo vai ser necessário uma nova lenha, porque a lenha de ontem virou cinzas. Vai ser necessário uma nova porção de fé. Vai ser necessário uma fé mais madura. Vai ser necessário uma fé mais plena. Vai ser necessário uma fé que acredita no sobrenatural. Vai ser necessário uma fé que caminha no extraordinário. A fé que você tem hoje não vai dar conta daquilo que Deus quer fazer na tua vida amanhã. É necessário ter mais fé, uma fé fresca, uma fé dentro de um outro nível. Irmão, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos homens que se perderam também. Há uma história maravilhosa narrada na palavra do Senhor para nos alertar. 3 homens, um chamava Demas, outro chamava Tito e o outro chamava Crescêncio. 3 homens que caminhavam com o apóstolo Paulo, homens que tinham visto os sinais através da vida do apóstolo Paulo, homens que viam a paixão do apóstolo Paulo por Jesus, mas também foram os mesmos homens que para entrar tinham fé, mas não tiveram fé para caminhar, fé para permanecer na jornada. A palavra vai dizer que esses 3 homens amaram o presente século, e porque amaram o presente século, abandonaram a fé. Pastor, onde você quer chegar? Você precisa aumentar a tua fé, porque talvez a fé que você tem hoje não vai ser suficiente para você permanecer no caminho. Talvez a fé que você tem hoje não vai ser suficiente para você dar conta das lutas, dos gigantes, dos conflitos que estão por vir. Aumenta a fé. Aumenta a fé, irmão. Irmã, aumenta a tua fé. Aumenta a tua fé. Irmão, se você e eu, nós não cultivarmos a paixão por Jesus, o amor pelas pessoas, o compromisso pela igreja, a manutenção diária da nossa vida espiritual, nós podemos correr o sério risco de, assim como esses homens, amar aquilo que Deus não ama, desejar aquilo que Deus não deseja. Aumenta a fé. Da mesma forma que a nossa fé ela pode crescer, ela pode aumentar, ela também pode diminuir a ponto de se apagar e só restarem as cinzas. É por isso que é necessário lenha nova, porque enquanto há lenha nova, há fogo novo, há fogo do céu, a derramar de Deus. Enquanto eu mantenho o meu coração com sede, com fome da sua presença, o fogo desce, o Espírito se derrama. É por isso que eu preciso fazer a manutenção diária da minha fé. É por isso que o tempo todo eu preciso ter mais sede, mais fome, aumentar a minha fé, para que o fogo venha. Uma fé fingida me leva a viver um relacionamento de aparências com o Senhor. Uma fé fingida me leva a uma paixão fingida pela sua presença. Uma fé fingida faz com que eu declare palavras que não são verdadeiras. Uma fé fingida me faz servir de forma fingidamente. Uma fé fingida me faz pregar de forma mentirosa, impostora. Uma fé fingida me faz amar de maneira interesseira. Uma fé fingida me leva a relacionamento banal com o Senhor, um relacionamento superficial com o Senhor, um relacionamento descartável com o meu próximo. Uma fé fingida. Nós precisamos desenvolver uma fé real, uma fé verdadeira. A palavra vai dizer, e o próprio Cristo vai dizer, esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe qual era o problema de Jesus com os religiosos? É porque os religiosos, eles tinham uma fé incoerente, carregada de hipocrisias. O que eles falavam não era aquilo que eles viviam. Irmão, não sei com o que eu estou falando essa noite, mas o Senhor quer aumentar o nosso nível de fé. O Senhor quer aumentar o nível de fé.
Porque para você viver tudo aquilo que Deus tem para você, você vai ter que realmente se abrir para viver essa nova realidade que Deus quer derramar. Viver aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para nós, da maneira como nós estamos hoje, não é possível. Vai ser necessário uma fé maior. Hoje aqui eu imagino, e o louvor já pode subir. Nós temos 2 grupos de pessoas hoje aqui. Dois grupos. Nós temos um grupo de pessoas que está nesse lugar e está dizendo: eu não estou entendendo o que esse pastor está falando, não compreendi nada. Os meus ouvidos, os meus olhos não viram, não ouviram nada. Mas uma coisa eu sei: quando eu coloquei os pés aqui no estacionamento, algo começou a mexer dentro de mim. Quando começaram a louvar e ministrar as canções, o meu coração começou a incendiar dentro de mim. Para esse grupo de pessoa que está aqui nesse lugar, o meu pedido e a minha sugestão para você é que você ore pedindo para que Jesus se revele a você. Da mesma forma como Ele se revelou a mim, Ele também pode se revelar a você. Mas também hoje aqui nós temos um segundo grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas que é muito semelhante aos discípulos. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu já estou há tantos anos na igreja. Senhor, eu já vi tantas coisas e em um determinado momento da minha vida, eu estava lá imerso, inundado nesse primeiro amor, vivendo essa realidade. Mas de acordo com as circunstâncias e as situações da vida, a minha fé foi diminuindo a ponto de se diluir. Hoje se apagou, eu quase que estou sem fé, perdi a fé, perdi o propósito. Eu não sei em qual desses 2 grupos você se encaixa, mas a verdade é que se você está hoje aqui é porque Jesus quer tratar com você. Ele quer se revelar a você que não o conhece, mas Ele também, a você que já o conhece, Ele quer fazer com que a tua fé aumente nessa noite. E eu queria te pedir para se colocar de pé. Irmão, eu sinceramente posso dizer para você pela primeira vez na vida, eu não sei porque eu estou pregando essa mensagem. Não faço a mínima ideia. Talvez seja porque o Senhor quer curar pessoas nesse lugar. Curar pessoas nesse lugar que não tem mais fé. Ou pessoas nesse lugar que precisam aprender, desenvolver essa verdadeira fé. Ei, para você vencer os desafios da vida vai ser necessário ter fé, meu amigo. Ei, para você vencer os embates da vida, os gigantes da vida, você vai ter que ter fé. Porque sem fé você não vai conseguir resistir por muito tempo. Eu queria orar por você nessa noite. Queria orar pela tua casa nessa noite, orar pela tua vida nessa noite. Fé. Você precisa de fé. Você precisa de fé. E Deus, o Espírito de fé está nesse lugar. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Fé para acreditar, fé para confiar, fé para voltar a amar, fé para se entregar, fé para resistir, fé para avançar, fé para se mover, fé para ser cheio, fé para viver as promessas, fé para se deleitar na mesa do banquete. Fé, 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 fé. Espírito Santo, derrama fé sobre a igreja. Derrama o Espírito da fé sobre essa igreja. Homens e mulheres que estão aqui vivendo situações tenebrosas e que estão clamando por céu, pedindo a intervenção de Deus. Aumenta-lhes a fé. Aumenta a fé. Pessoas que estão com diagnóstico de morte, aumenta a fé para que possam receber a cura. Pessoas que foram desenganadas, aumenta a fé para ver o milagre acontecer. Pessoas que deixaram de acreditar, restaura a fé.
Pessoas que precisam de fé para o dia de amanhã. Aumenta a fé, fortalece a fé. Enche esse lugar de fé. Derrama fé. Derrama fé. Derrama fé. Vem com o espírito da fé. Vem enchendo cada coração de mais fé. Mais fé. Mais fé. Mais fé. Mais fé. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.